Você vai pregar sentado também? Amém. Aleluia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Verônica, sou esposa do Neto, né, o pastor aqui de Itaquera. E eu vou ser bem sincera, eu estou muito nervosa. Eu mandei uma mensagem lá para as minhas obreiras e para as discipuladoras. Eu falei, irmãs, orem por mim, porque eu estou nervosa. Normalmente, no culto de jovens, eu não fico muito nervosa, mas quando tem a supervisão toda, aí eu estou um pouco nervosa. Mas, né, eu creio que não sou eu, é o Espírito Santo que vai falar através de mim. E eu creio que o Senhor, Ele tem algo da parte de Deus para te marcar. Amém? Então, eu queria que agora você curvasse a sua cabeça para nós orarmos pela palavra. Pai de amor, nós queremos colocar, Senhor, essa palavra diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar, Senhor, que eu possa ser um canal livre e desobstruído da Tua presença, Senhor, para fluir os rios da Tua vida. Pai, eu quero declarar, Senhor, que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, Deus, será vinda direto do trono do Senhor. Deus, eu quero declarar, Senhor, que irá ao coração de cada um desses jovens e adolescentes. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar, Senhor, marca a vida e o coração de cada um deles aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o tema da nossa Holy Fest é identidade, né? E eu quero primeiro falar para você o que é identidade. Às vezes você está, durante todo o evento, ouvindo falar a respeito de identidade. A gente fala a identidade de fulano, identidade de ciclano, dá vários exemplos lá na Bíblia, fala de vários grandes homens e mulheres de Deus. Só que aí você não sabe o que é identidade. Às vezes você pensa que a identidade é simplesmente ali um RG. Aí você olha na camiseta, você vê que tem uma digital. Você pensa que a identidade é a sua digital. Mas eu quero te falar o que é identidade segundo o dicionário. Conjunto de características que distinguem uma pessoa por meio das quais é possível individualizá-la. Então, identidade são as suas características que te torna diferente da pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Ela parece com você? Não, né? E por mais que você seja da mesma família dessa pessoa que está aí do seu lado, pode ter coisas que se pareçam. Porém, não é igual. Então, o meu marido, ele tem... Ô Maurício, vocês são em 4? São 4 irmãos? Ele tem 4 irmãos. Só que 2 são por parte de pai e 2 são por parte de mãe. Mãe e pai. E o irmão que mais parece com o meu marido é o Maurício, que é o que está ali. Só que eles se parecem, mas eles são bem diferentes. E eles são irmãos. Nasceram da mesma mãe e do mesmo pai. Mas eles são diferentes. Então, mesmo que você seja irmão da pessoa que está aí do seu lado, as suas características tornam quem você é. Essa é a sua identidade. Amém? Amém. Então, hoje eu quero falar com você sobre a nossa identidade de radical livre. Na verdade, esse é um tema que eu já até ministrei aqui no culto de jovens, porque é algo que o Senhor sempre fala comigo. Eu não sei se você sabe, mas eu conheci o Senhor com 8 anos de idade, através de uma célula Kids. Uma criança me evangelizou e me ganhou para o Senhor. Só que eu fazia parte de uma célula Kids da rede de jovens. E essa líder, ela tinha, irmãos, ela tinha tanto encargo que ela colocava 10 crianças dentro de um ônibus, tudo passando por baixo, para levar a gente para a igreja. E ela era uma radical livre. E tudo que ela fez me marcou até hoje. Então, muitas vezes, você como radical livre, você não tem noção da sua identidade. Às vezes, você não tem consciência do lugar que o Senhor te chamou para viver e ser corpo. Então, eu quero começar te falando que você é um radical livre.
E o Senhor, o Deus que nós servimos, não é um Deus de acasos. Para Deus, não existe o por acaso aconteceu. Ah, por acaso, eu estava passando lá no meu prédio, uma criança de 8 anos de idade me chamou para brincar e ali eu conheci. O Senhor conhecia a célula. Não foi por acaso. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus de acasos. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus de propósito. Fala comigo, o Deus que eu sirvo é um Deus de propósito. Então, o Senhor, Ele nos chamou. E Ele não somente te chamou, Ele te escolheu. Para você conhecer o Senhor, para você servir o Senhor, para você fazer parte dessa família. Será que você já parou para pensar que o Senhor Ele poderia ter te chamado em qualquer outra igreja? Em qualquer outro lugar? Quem aqui já parou para pensar isso? Que o Senhor Ele poderia ter te achado e ter te levado lá para qualquer outra denominação. O Senhor Ele poderia ter feito isso. Mas o Senhor escolheu te achar e te chamar para você servir a Ele aqui na videira. E o tempo que você foi chamado é o tempo de você ser um radical livre. Então não é por acaso que você foi chamado, que você foi escolhido e você foi colocado exatamente na rede de jovens para ser um radical livre. E o Senhor, Ele tem uma identidade para você. O Senhor, Ele tem algo separado e preparado para você. Então hoje, eu quero te contar 4 características que fazem parte da identidade do Radical Livre. Hoje eu quero te contar 4 coisas que fazem parte da sua identidade. Quem aqui é Radical Livre? Levanta a mão. Quem aqui é Radical Livre, dá um glória a Deus. Aleluia. Então, se você é um Radical Livre, você precisa ter consciência de quem você é, para o que você foi chamado e para que você está servindo o Senhor. Como eu te falei, você não foi chamado por acaso. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que você é um Radical Livre na contramão do mundo. Aleluia! Será que você pode dar glória a Deus? Eu não sei se você entendeu, mas uma das características que fazem parte da sua identidade é que você é um radical livre na contramão do mundo. Aleluia! Será que você pode glorificar o Senhor porque Ele te tirou lá do mundo? Sabe o que o mundo está comemorando nesses dias? Quem aqui sabe me dizer? Vamos lá, kids. Quem aqui sabe me dizer? Carnaval, muito bem. Então, o mundo está comemorando o quê? O carnaval. A festa da carne. Mas nós estamos comemorando o quê? Uma festa santa. Aleluia! Nós estamos comemorando uma festa santa. Nós estamos celebrando o fato de nós sermos filhos. Amém? Então, você está na contramão do mundo. E nem sempre estar na contramão do mundo vai ser legal. Estar na contramão do mundo é radical. Quem aqui dirige ou já esteve com alguém dentro de um carro e você pegou uma contramão? Já? É uma loucura, não é? Uma vez, eu estava com a minha discipuladora, ela tinha acabado de vir de Ribeirão Preto. E aí, lá em Ribeirão, a vida é mais tranquila do que em São Paulo, né? E aí, nós caímos numa via que estava sendo reformada. E ela não viu que estava fechado e nós entramos na contramão. Foi um desespero, era carro vindo, era moto vindo e todo mundo buzinando. E a gente gritando, eu, Ana Flávia, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E ela lá, calma, calma. Ela conseguiu entrar numa rua e nós saímos da contramão. Mas, irmãos, é terrível estar na contramão. É difícil, é assustador. Às vezes dá medo. Às vezes, você, como radical livre, você tem medo de se posicionar com radicalidade na contramão.
Estar na contramão, às vezes, é difícil. Mas nós somos jovens que fomos chamados para transformar a nação pelo poder do Evangelho. Amém? Então quando você está na contramão do mundo, você está na condição daquele que foi chamado para transformar a nação pelo poder do Evangelho. Olha que comissão linda, olha que chamado lindo que o Senhor te deu. O Senhor, Ele nem precisou falar com você especificamente. O corpo, simplesmente o fato de você fazer parte do corpo, simplesmente o fato de você fazer parte dos radicais livres, Ele já te chamou para você viver na contramão do mundo. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Eu não sei se você sabe, mas em 1999, o pastor Naor, ele foi convidado pelo pastor Aloísio a se tornar o pastor dos radicais livres. Ele conta nos livros, ele conta em pregações, que ele nunca pensou em ser um pastor de jovens. Ele já era mais velho, ele não era tão novo, ele já tinha filhos. E aí, naquele mesmo ano, ele conta que ele falou, pastor, não, tudo bem, eu não tenho certeza se é o que eu quero viver, mas eu vou orar e vou jejuar. E ele falou que no final desse tempo, o Senhor falou com ele. E aí, no final do tempo, quando o Senhor falou com ele, ele tomou a decisão de abraçar esse encargo. De ser o pastor, que seria o pastor dos radicais livres. Ele decidiu andar na contramão de tudo aquilo que ele tinha planejado para a vida dele. O pastor Naor, ele era um homem bem-sucedido. Antes dele ser pastor, ele conta que ele ganhava muito bem. Ele ganhava tão bem que o salário de pastor dele era só os 10% que ele dava de oferta, para você ter uma ideia de como ele ganhava bem. Aí ele abriu mão de 90% para viver com 10% do salário dele. Então, eu não sei se você sabe, mas às vezes o viver na contramão é abrir mão de coisas que são importantes e têm valor para você. Só que andar na contramão é mais do que nós vivermos um ajuntamento de pessoas. Ser um radical livre que tem a identidade firmada no Senhor e que anda na contramão é mais do que você viver um movimento. Um oba-oba, uma agitação, o pular, falar que é do Senhor. É muito mais do que isso. Você ser um radical livre, que você tem a sua identidade firmada no Senhor e que você anda na contramão do mundo, é entender que você é destinado a algo. Sabe o que nós somos destinados? Nós somos destinados ao avivamento. Nos dias de hoje, nós não vivemos um avivamento ainda. E eu falo isso com muito pesar. Porque a minha pergunta para você é: por que nós não estamos vivendo um avivamento se nós estamos destinados a um avivamento? Porque nós não temos a nossa identidade firmada. Porque nós não temos ainda a revelação de quem nós somos. Porque nós não tomamos posse de quem nós somos. Quem aqui já passou pelo encontro com Deus? Sabe aquele momento no Espírito Santo que a pessoa que está conduzindo a palavra, ela começa a comer algo e ela fala: quem aqui quer provar disso? E aí fica todo mundo: eu. E aí, de repente, um ousado se levanta e ele vai lá, pega e come, não é? É o que falta na nossa geração. Alguém desesperado para viver a sua identidade. Alguém desesperado para ir lá e tomar nas mãos aquilo que Deus tem para você. Nós somos radicais livres, que nós fomos chamados para viver um avivamento, para viver dias gloriosos na presença do Senhor. Amém? E eu quero te contar a história de um homem. E o nome desse homem é José. Tenho certeza que muitos aqui conhecem.
a história de José. José, ele é filho de Jacó, com a esposa, segundo a palavra de Deus diz, a esposa preferida de Jacó. E aí, José nasceu. Só que os irmãos de José tinham inveja dele. E a Bíblia relata, lá em Gênesis, a respeito dessa situação, a respeito da inveja, a respeito de tudo aquilo que José sofria. E aí, José, ele apanhava dos irmãos, ele era xingado pelos irmãos, ele era menosprezado pelos irmãos. Porém, teve um dia que aconteceu algo que mudou toda a vida de José. José, primeiro, ele passava por tudo isso dentro de casa. Só que aí um dia os irmãos, com tanta inveja, com tanta raiva de José, tiveram uma brilhante ideia. Vamos nos livrar de José. Vamos jogar José ali naquele poço e deixar que ele morra. Ou vamos deixar ele aqui até que um animal venha e coma ele. Só que um dos irmãos de José falou, não, olha, está vindo uma caravana ali, vamos vendê-lo como escravo. E ali, José, primeiro de tudo, ele foi jogado no poço, depois ele foi vendido como escravo. Aí depois de escravo, ele foi comprado. E quando ele foi comprado por um senhor muito bom, que ajudou José. Só que depois de um tempo, José, ele se tornou um rapaz belo. E a esposa daquele senhor começou a querer José. Só que a palavra de Deus fala que José, ele era um homem temente ao Senhor. E ele não se dobrou diante das propostas daquela mulher. Até que um dia aquela mulher ataca ele e ele sai correndo pelado. E ele é acusado de tentar estuprar aquela mulher. E aí depois disso, José, ele é preso. Só que depois que tudo isso aconteceu, José lá na cadeia, algo aconteceu. 2 servos do faraó foram presos. José, por ter o Espírito Santo dentro dele, ele revelou o sonho daqueles 2 servos de faraó. E até que um dia, um desses servos se lembra de José e fala dele para faraó. Porque faraó teve um sonho e Deus revelou esse sonho através da vida de José. E aí começa toda a história de José. Só que aonde eu quero chegar com você? No momento em que a palavra de Deus mostra qual foi o posicionamento de José na contramão do mundo. A palavra de Deus fala assim, lá em Gênesis 45, 4 até o 8. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim e cheguem-se então. Disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haveis de ter me vendido aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, e me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deixa eu te falar, José, ele foi na contramão do mundo. José, ele tinha todo o direito, do momento que ele encontrou os irmãos, de fazer algo com os irmãos dele. Seria lícito, não seria? Quem aqui ia querer pagar com a mesma moeda aquilo que os irmãos fizeram para ele? Agora, ele era rico, ele era poderoso. Acima dele só tinha Faraó. Não tinha nenhum homem mais poderoso naquele lugar do que José, somente Faraó. Ele tinha alcançado uma posição de destaque. Mas José, ele tinha sofrido muito. Muitas acusações.
Desde criança, desde muito novo, ele tinha sofrido muito na mão dos irmãos. Só que José, ele teve um posicionamento diferente. José, ele teve um posicionamento radical. Ele não tomou a decisão por aquilo que era lícito para ele, por aquilo que de fato ele poderia fazer, mas ele tomou uma decisão baseado naquilo que Deus tinha chamado ele para viver. Ele não tomou a decisão dele mediante ao que as pessoas mereciam, mas ele tomou a decisão dele mediante a quem ele era. Ele tinha nobreza. Ele tinha a identidade de um radical dentro dele. E ele não se dobrou diante daquilo que ele poderia fazer. Ele simplesmente tomou uma atitude radical. E ele foi na contramão de tudo aquilo que nós pensávamos ou poderíamos imaginar que ele poderia fazer. Ele foi totalmente ao contrário. Então, ele decidiu não andar na justiça própria. Ele decidiu não andar pelas circunstâncias ou pelos sentimentos dele. Quantas vezes você se pega tomando decisões baseadas nos seus sentimentos? Quantas vezes você se pega tomando decisões baseadas nas circunstâncias? Irmãos, eu discipulo mulheres. O trem difícil é mulher. Por quê? É tudo no sentimento. Todas as decisões são baseadas no sentimento. Aí você fala, mas sou homem, né? Sentimental também. Tem uns irmãos que só Jesus na causa. Eu falo, irmão, pelo amor de Deus, você não é mulher, não, acorda para a vida, ó, 2 tapas na cara. Acorda, você é homem. Suas decisões não são baseadas em sentimentos. As suas decisões precisam ser baseadas na palavra de Deus. As suas decisões precisam ser baseadas na sua identidade de radical livre. Radical livre fica milindrando por aí? Não. Radical livre torce a cara para o líder porque o líder deu uma direção e você não gostou? Não. Radical livre toma a sua cruz. Radical livre anda na contramão do mundo. Radical livre não fica de mimimi. Sabe quem fica de mimimi? Os radicais kids. Esses ficam de mimimi. Esses eu aceito. Agora você, não. Você é um radical livre. Então você precisa se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus. Ah, mas eu sou um next teens. Está nos jovens, agora é radical livre, também vai se posicionar. Vai responder igual gente grande. Eu cobro os meus next teens, ó. A Joyce e o Everton sofrem na minha mão, porque eu também cobro eles também. Então, você precisa se posicionar. Você precisa entender que a sua identidade, ela não é baseada pelos seus sentimentos. O andar na contramão do mundo não é baseada pelas circunstâncias, mas sim por aquilo que você é. Você é um radical livre que anda na contramão do mundo, amém? Então hoje é um dia de você parar de usar muletas. Hoje é dia de você parar de ter desculpa para tudo. Quem aqui já conversou com alguém que tudo que você vai falar, ela retruca? Tudo que você vai falar, ela tem uma desculpa. Terrível conversar com alguém assim. Dá vontade de falar, então, vai lá, eu preciso ir para a escola de novo aprender com você, príncipe e princesa. Porque eu não sei nada, tudo você está justificando, tudo você sabe mais. Não é verdade? É muito difícil conversar com alguém que só anda justificando. Só anda com muletas, sempre se desculpando por aquilo que fez. Errei, amém, líder. Eu errei, me perdoa. Eu vou melhorar, vou fazer diferente da próxima vez. Custa falar isso? O que arrancou de você? Só o seu ego, né? É a única coisa que está sendo quebrada dentro de você quando você reconhece os seus erros, você reconhece as suas falhas. A única coisa que está sendo quebrada dentro de você é o seu ego. É você parar de olhar para o seu umbigo e entender que você faz parte do coletivo.
Você faz parte dos radicais livres. E os radicais livres, eles andam na contramão do mundo, sem ficar chateando, sem ficar de mimimi, sem ficar levando as coisas para o coração. Amém? Amém? Amém mesmo? Amém. Ou amém mais ou menos? Estou falando amém só para não passar vergonha. Aleluia. Estou acreditando no seu amém. E o seu líder também. Líder, olha aí para os seus membros. Vê se você está acreditando no amém dele. Aleluia. Então, irmãos, eu sei que está calor, né? Eu sei que nós estamos em muitas pessoas, mas quanto mais nós nos agitamos, quanto mais a gente abana, mais calor fica. Então, se você ficar quietinho, calmo, você vai perceber que o calor vai diminuir, ok? Então, segundo ponto, a segunda característica que faz parte da sua identidade radical é que um radical livre, ele vive em santidade e ele se relaciona na corte. Irmãos, eu pensei muito se eu iria falar isso, porque hoje em dia falar de corte é quase, meu Deus, está me agredindo, está falando de corte, misericórdia. Mas um radical livre, ele vive em santidade e ele se relaciona na corte. E algo que eu sempre falo quando eu vou fazer o discipulado com alguém que está na corte ou com alguém que vai entrar em corte corte é para quem é discípulo. Corte não é para qualquer pessoa. Corte é somente para quem é discípulo. Corte é para quem aceita ser ensinado. Corte é para quem aceita ser discipulado. Corte é para quem aceita ter o relacionamento acompanhado. Então, se você está num relacionamento, que você fala que é corte, mas ninguém sabe como está seu relacionamento, ninguém te discipula, ninguém te acompanha, ninguém sabe de nenhum problema que existe dentro da sua corte, desculpa, você namora. Corte é para discípulo. Discípulo abre o coração. Discípulo expõe as necessidades. Discípulo chega lá no discipulado e fala, líder, nossa, só de pegar na mão dela eu fiquei tentado. Isso é ser discípulo. Isso é você abrir as suas debilidades no discipulado. Agora, se você fala para mim, eu estou na corte, mas quem te acompanha? Ninguém. Estou na corte. Quantos discipulados você já teve? Sei lá. Não sei, nem me lembro. Irmãos, vamos falar a verdade. Isso é uma corte de fachada, né? Quem acredita que isso daí é corte? Ninguém. Então, corte é para quem é discípulo. Para quem tem um coração ensinável. Para quem, quando deseja entrar em corte, a gente fala assim, olha, vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos esperar o irmão ou a irmã dar um pouquinho mais de resposta. A gente conhecer o coração melhor da pessoa. A pessoa já entra em crise. Não, mas ela não vai me esperar, ele não vai me esperar, que isso, que aquilo, começa. Isso não é ser discípulo. Ser discípulo é falar, amém, líder. Eu confio naquilo que você está me orientando. Eu entendo aquilo que você está me dizendo. E por obediência, eu vou sacrificar nesse momento. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes você não obedece uma direção, e sabe o que acontece com você? Você sacrifica a sua paz. Você sacrifica seus sentimentos. Você se coloca numa posição ruim. Você se coloca numa posição desnecessária. Aprenda a ouvir. A minha avó sempre falava para mim, Verônica, se a gente tem 2 ouvidos e uma boca, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Então, no seu discipulado, aprenda a ouvir mais e falar menos. Aprenda a sentar na mesa com pessoas que estão vivendo aquilo que você deseja e a absorver. Esses dias, no começo da Holy Fest, nós estávamos aqui, a pastora Flávia estava ministrando, o pastor Ricardo estava ministrando. E aí, depois que terminou a Holy Fest, eu recebi uma mensagem que eu fiquei tão feliz. Uma irmã me mandou mensagem e ela falou assim para mim, olha, hoje eu estava sentada do seu lado
E ali na frente tinha os pastores, os obreiros. E eu olhei para o lado, eu só vi pastor e obreiro. Olhei para o outro lado, eu só vi pastor e obreiro. E o Senhor falou comigo que aquele era o meu lugar. Então eu quero aprender tudo que você puder me ensinar. Eu quero sugar tudo que você puder me dar. Aí eu falei para ela, olha, não tenho muita coisa para te ensinar não, viu? Porque eu também estou aprendendo. Mas aquilo que eu puder te ensinar, aquilo que eu puder te servir, aquilo que eu puder estar ao seu lado, você pode contar comigo. Sabe? É nessa posição que você precisa se colocar. Numa posição de um radical livre, que entende que a santidade e a corte fazem parte da sua identidade. O Senhor, como eu comecei falando, Ele te chamou neste lugar. E se Ele te chamou nesse lugar, é porque Ele te chamou também para você viver isso. Então, tira essa ideia da sua cabeça de que a corte não é para você. Tira essa ideia da sua cabeça que o Senhor, Ele não tem um relacionamento santo para você. Sabe, irmãos, quando eu fui me relacionar com o Neto, quando eu comecei a me interessar por ele, eu tinha 16 anos. E ele já era mais velho. E aí eu lembro que, quando eu comecei a me interessar por ele, eu fui levando, aí quando eu tinha uns 18 anos, eu abri realmente para a minha liderança, que eu gostava dele, que eu observava ele. E aí, na época, nós íamos entrar em corte. Só que eu até compartilhei isso esses dias no culto de jovens. E aí, um casal, porque antigamente era mais difícil as coisas, viu? Um casal caiu na corte. E aí, porque esse casal caiu na corte, a gente não entrou em corte. E aí, nós tivemos que esperar uns 3, 4 anos para entrar em corte. Só que a minha espera era assim. Essa foi a direção que me foi dada e eu tinha que seguir. Se o Neto estiver descendo naquela escada ali, eu tinha que esperar ele descer para eu subir a escada. Um dia, irmãos, eu lembro disso até hoje, foi uma das primeiras Holy Fests que nós fizemos, porque antigamente era Revival. Eu nem lembro se foi uma Revival. Mas eu lembro que uma vez, numa conferência como essa, eu estava na sala VIP, e aí o Neto tinha ido comprar algumas frutas para a sala VIP, e ele subiu. Só que nesse que ele subiu, eu estava sozinha lá em cima. Mas ele simplesmente me falou oi, colocou as frutas lá em cima e desceu. E aí falaram, não, porque o Neto estava conversando com a Verônica lá em cima, e eles brigaram, e não sei o que lá. Eu, o quê? Ele só me falou oi, como assim a gente brigou? Como não teve nada. Mas eu segui a direção. Vou falar para vocês, foi tempo de tribulação. Irmãos, quando as pessoas falavam assim para mim, o Neto está observando fulano, eu ficava triste, aí eu ia orar. E aí foi um tempo bem difícil na minha vida, mas foi o tempo em que eu mais cresci no Senhor. Eu lembro que nesse tempo, eu tinha uma amiga que, na verdade tinha não, né? Ainda tenho, a Isabelle está aqui. Então, eu tenho uma amiga, só que nesse tempo nós duas éramos solteiras. E o Neto era melhor amigo do Fábio. E aí, tudo que acontecia, nós contávamos uma para a outra. E aí, nesse tempo, nós fizemos um acordo. Que nós íamos orar, que nós íamos jejuar. E aí, nós iríamos viver o melhor de Deus para nós, independente das respostas deles. E aí, nós fomos. Aí, eu comecei a liderar a célula. Eu liderava 2 células Kids. Aí, eu lembro que, na época, a Isabelle foi lá para a África. E aí, eu fiquei liderando a célula de jovens dela. Olha, irmãos, era um tempo de tanta coisa. Eu liderava tanta coisa, eu fazia tanta coisa. Eu fazia faculdade, eu tinha irmão pequeno. Eu fazia um monte de coisa que eu nem lembrava dele. Aí, quando eu menos esperei, o Senhor liberou minha corte. Mas por quê? Porque eu tive o coração de esperar. Eu tive o coração de ouvir. Eu tive o coração de ser ensinada pela minha pastora, pela minha discipuladora. Eu tive o coração de aprender também com a minha Barnabé, com as minhas Barnabés que caminhavam comigo. Eu ouvia os conselhos, conselhos bons. Não conselhos que vão te levar para um mau caminho, conselhos que vão contra aquilo que o Senhor tem para você. Mas eu sei que eu vivi um tempo muito bom. Foi o tempo em que eu mais cresci, o tempo em que eu mais avancei. Foi o tempo em que meu coração estava alinhado, não somente com a vontade do Senhor, mas com a minha liderança.
E quando eu alinhei o meu coração com a minha liderança, quando eu ouvi aquilo que o Senhor tinha para mim, quando eu entendi que o Senhor tinha um tempo de espera, e o tempo de espera não tinha que ser esse sacrifício, não tinha que ser essa dificuldade, que o tempo de espera não é tempo de eu ficar louca, desesperada, mas é o tempo de eu desfrutar. Quando eu aprendi a desfrutar do meu tempo de espera, o Senhor mandou aquilo que era o desejo do meu coração. Então, você, moça, você, rapaz, que está na idade de se relacionar, mas você está desesperado, loucamente para se relacionar, calma. Espera, o Senhor, Ele vai fazer no tempo certo. Tenha coração de procurar a sua liderança, de ouvir, de ser ensinado. Amém? Então, ainda falando a respeito de José nesse ponto, eu quero te mostrar qual foi a atitude que José teve no momento, no tempo em que ele deveria se guardar em santidade e esperar o tempo certo de Deus. A palavra de Deus continua falando lá em Gênesis 39, 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo do meu senhor, e não sabe o que há em casa? Pois tudo o que me passou ele, as minhas mãos. Ele é o maior que está nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou ele pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugia para fora, ela levantou um falso testemunho contra José. No momento em que José, a palavra de Deus fala que várias vezes aquela mulher tentou se deitar com José. Várias vezes o pecado bateu na porta de José. Várias vezes aquela mulher que provavelmente era muito bonita. Potifar era o chefe da guarda do meu pai. Qual é o nome do homem do Egito? Faraó. Ele era o chefe da guarda de Faraó. Você acha que o chefe da guarda do Faraó ia se envolver com qualquer mulher? Uma banguela descabelada? Não. Ele se relacionava com uma mulher bonita. E aquela mulher, por diversas vezes, tentou José. Por diversas vezes, aquela mulher ela literalmente chamou José para ir para a cama dela. Mas José, ele não tinha um líder, sabia? José não tinha um pai ali presente, sabia? José não tinha pessoas dando conselhos para ele. Mas José tinha o Espírito Santo dentro de si. E ele ensinava José. E José, ele não queria pecar contra o Senhor. Quem deu essa revelação para José? Quem falou isso para José? Foi o próprio Senhor. Então, se você não quer ouvir a sua liderança, se você acha que o seu líder ele não é bom o suficiente, se você acha que o seu anjo da guarda não é bom o suficiente, se você acha que o seu discipulador, o seu obreiro, o seu pastor não é bom o suficiente para te discipular, ouça a Deus. Ouça o Senhor. Que eu tenho certeza que se você começar a ouvir o Senhor, você vai começar a quebrantar o seu coração. E você vai começar a entender que quando você honra as suas fontes a favor sobre a sua vida, a honra, ela é uma chave. E ela abre as portas sobre as nossas vidas. E um radical livre, ele anda na contramão do mundo. Um radical livre, ele vive a corte, mas um radical livre, ele também anda em santidade. Então, fuja daquilo que te faz pecar. Se José tivesse ficado naquele lugar nu,
Com certeza ele teria pecado. Então o que ele fez? Ele correu. José correu. Ele correu do jeito que ele estava para não pecar. Ele correu pelado, nu. Mas ele fugiu daquilo que iria fazê-lo pecar contra Deus. Olha que coisa séria. Eu não sei se você tem revelação disso. Eu não sei se você consegue entender ou dimensionar. Mas todas as vezes que você peca contra Deus. Todas as vezes que você decide pender para as coisas da sua carne, você está agradando ao diabo. Você está indo contra aquilo que o Senhor te criou para fazer, para viver e para ser. Você é radical. Radical é contra o pecado. Você é radical contra o mundo. Você é radical porque você anda na contramão. Você é radical porque você não relaciona conforme o padrão do mundo. Porque você relaciona conforme o padrão do Senhor para você. Então, quando você entende isso, você tem uma identidade radical. Amém? E ter uma identidade radical é ter consciência de que você não é mais um indivíduo exclusivo. De que você não é mais somente uma pessoa vivendo sozinho numa bolha. Somente para satisfazer os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que você quer. Hoje você faz parte de um coletivo. Hoje você faz parte de algo que é muito maior do que você. As suas respostas hoje, elas não interferem somente em você, mas elas interferem também nas pessoas que caminham com você. Ah, mas eu não sou nenhum líder de célula ainda. Mas as pessoas que caminham com você, elas precisam de você. Então, todas as vezes que você for errar, todas as vezes que você for pecar, não pense somente em si mesmo, mas pense na pessoa que está aí do seu lado. Pense no seu Barnabé, pensa nos seus filhos espirituais, pensa nos seus líderes. Porque o nosso maior erro é olharmos somente para o nosso umbigo. O nosso maior erro é nos preocuparmos somente com aquilo que é importante para nós, individualmente. Mas o Senhor te chamou para viver corpo. Então, pega na mão da pessoa que está aí do seu lado. Você está ligado com essa pessoa. Você está ligado no corpo com essa pessoa. Pode soltar, eu sei que está calor. Você está ligado com essa pessoa que está aí do seu lado. Então, quando eu digo tudo isso para você, pode parecer até pesado. Pode parecer até que eu estou falando para te agredir de alguma forma. Mas eu quero que você saia daqui com a revelação, que os seus olhos enxerguem aquilo que você é. Quando você se olhar no espelho, você enxergue que você é um radical livre. Que você enxergue que tudo aquilo que o Senhor te chamou para viver não depende somente de você. Mas é quando você vai para o Senhor que você se torna forte. É quando você vai para o Senhor que você tem forças. É quando você vai para o Senhor que você anda na contramão. É quando você vai para o Senhor que você tem forças para viver em santidade. Amém? E você precisa vestir a camiseta dos radicais livres. Você precisa vestir a camisa desse time. Mas vestir a camisa do time não é simplesmente você ir lá na livraria, comprar a camiseta, pagar R$40 e colocar ela. Uau, sou radical livre. Até uso aqui a farda dos radicais livres. Vestir a camisa vai além. Olha que coisa interessante que eu vou te dizer, anota aí. Presta atenção. Está todo mundo prestando atenção? Vestir a camisa vai além de você vestir a camisa. Cri, 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 cri. Tipo, não entendi, né? Mas você precisa vestir a camisa da sua identidade. Não é só você colocar uma camiseta e achar que você é um radical livre. Não é só quando o pastor chegar aqui e falar livres, urra, você, urra! Não é isso. Tem uns que fazem até um urra meio mole, né? Porque não sabe nem fazer urra. Ser radical livre é você vestir a camiseta da sua
identidade. Se vista com a sua identidade. Vá para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho. Entre dentro da sua casa como um radical livre. Como alguém que é radical contra o pecado. Como alguém que é radical contra o sistema que o mundo tem ensinado. Como alguém que é radical contra as mentiras. Como alguém que é radical contra o pecado. Quando você é conivente com tudo isso, você é mole. Você não está tomando posse de quem você é, não está tomando posse da sua identidade. Você precisa tomar posse da sua identidade hoje. Porque se você não tomar posse da sua identidade, se você não chegar diante do Senhor e falar, Senhor, hoje eu tomo posse de quem eu sou, hoje eu vou viver de acordo com quem eu sou, hoje as minhas vestes vão mostrar quem eu sou. Se você não fizer isso, de nada valeu todo esse final de semana falando de identidade para você. Sabe por quê? Porque as coisas que foram ditas, nossa, poderoso, uau, glória a Deus, vai ser esquecido. Só que quando você veste uma roupa, você olha para ela, você lembra de quem você é. Todas as vezes que você olhar no espelho e você ver a camiseta dos Radicais Livres, você vai lembrar quem você é. Então, vista a camiseta da sua identidade. Que todas as vezes que você olhar para si mesmo, você vai enxergar que você não é um indivíduo exclusivo, sozinho. Mas que você faz parte de algo que é muito maior. Você faz parte de uma família. Você faz parte dos Radicais Livres, amém? Então, um radical livre, ele se posiciona contra a ideologia do mundo, amém? Um radical livre, ele manifesta o reino aonde ele está, amém? Um radical livre, ele luta contra o pecado, amém? E um radical livre, ele é ousado e cheio do poder de Deus. Então, para você ser de fato um radical livre, que veste a camisa, que tem realidade, revelação da sua identidade, você pode e você deve viver manifestando o poder de Deus em todos os lugares. Manifeste o poder do Senhor dentro da sua casa. Manifeste o poder do Senhor ali na sua escola. Manifeste o poder do Senhor na fila do mercado. Não importa onde você está. Você é chamado, você é filho escolhido. Existe uma identidade radical sobre você. E você não se amedronta diante das circunstâncias. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, você foi chamado para restaurar ruínas. Ruínas são lugares destruídos. E para nós vivermos um avivamento, como eu falei, você precisa ser aquele que restaura, para que você viva e para que a próxima geração também possa ter estruturas para viver um avivamento. Então, nós somos aqueles que seremos fundadores. Você foi chamado para formar bases. Então, você é jovem. Quem aqui tem mais de 18 anos? Levanta a mão. Pode abaixar a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um chamado muito especial. Levanta a mão, você que tem de 17 anos para baixo. Está vendo todas essas pessoas que estão com a mão levantada? Pode abaixar. Você, jovem, tem a função de ensiná-los. Você tem a função de ser aquele que faz as bases, os fundamentos, para que eles venham após você. E para que eles vão muito além e muito mais longe do que você. Então, o quarto ponto é: um radical livre, ele é liberto para libertar os outros. Então, quando eu fui pensar em falar a respeito de libertar, na cabeça já vem direto Moisés. Só que o Senhor, Ele tem ministrado muito no meu coração um louvor. E, na verdade, é uma passagem que o Senhor sempre
fala comigo. Todas as vezes que eu leio a passagem da mulher samaritana, o Senhor, Ele fala comigo. E o Senhor, Ele fala sempre de formas diferentes. E aí, quando eu fui pensar nesse ponto, eu pensei na mulher samaritana, e aí eu falei, mas não vai ter muito a ver, né? Porque acho que Moisés combina mais. E aí, quando eu fui orar, o Senhor falou para mim, não, fale a respeito dela. E eu quero te dizer, a mulher samaritana, ela foi liberta para libertar. E você, radical livre, você foi liberto para libertar. Quem aqui foi liberto? Você que foi liberto. O Senhor, Ele te chamou para libertar outros cativos. E para finalizar, eu quero ler com você. Vocês gostam de levar cajadada, né? Misericórdia. Hoje, meu marido ministrou lá em Osasco. Só dando um parênteses aqui, né? E aí ele começou... não posso falar, porque ele vai ministrar aqui. Então, deixa. Depois ele fala aqui para vocês. Ele vai contar para vocês. Não vou dar spoiler. Não, vou dar um spoiler, vai. Aí, ele falou assim... quem que já assistiu o Rei Leão, né? O pessoal falou... Aí ele falou, sabe aquele macaquinho que dá cajadada lá na cabeça do Simba? Esse é o pastor. Aí eu falei, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar. O pastor só dá cajadada na cabeça, né? Mas a gente ama também, amém? Amém. Então, queria que projetasse, por favor, João 4... Calma aí. Deixa eu ver se eu tenho internet aqui. Não. Por favor, Alex, projeta para mim João 4, 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana... Estou terminando, gente, só um pouquinho. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como se tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens o que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Pode continuar. E disse Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem distes, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O Senhor disse a ela, mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve vir o adorador. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorareis o que não conheceis.
Nós adoramos os que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, o que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Só até aí não, tudo isso aí, né? Irmãos, sabe por que eu fiz questão de ler tudo isso daqui? Porque, para mim, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Todas as vezes que eu falo dessa passagem, eu me emociono. Sabe por quê? Porque o amor do Senhor é lindo sobre nós. E aquela mulher, em um único contato, essa foi a única conversa que aquela mulher teve com Jesus. Nessa única conversa que a mulher teve com Jesus, ela teve a identidade dela transformada. Ela era uma mulher que já vinha de quantos casamentos? 5 casamentos. Ela era alguém que ia buscar água no poço meio-dia. O sol do meio-dia é o mais escaldante. O sol do meio-dia, lá em Jerusalém, deve ser por volta de uns 40 graus ou até mais. Mas ela preferia ir nesse horário, para que os olhares de julgamento não estivessem sobre ela. Ela preferia ir nesse horário, porque ela não queria ter contato com ninguém daquela cidade. Ela preferia ir naquele poço sozinha, e não com as outras mulheres, porque era um hábito daquela cidade, desse povo, as mulheres irem juntas. Mas ela preferia estar sozinha. Ela preferia ir buscar água sozinha. Ela preferia viver tudo aquilo que ela estava vivendo, porque ela estava querendo ficar longe das pessoas, longe dos julgamentos, longe dos olhares que iriam culpá-la, longe das perguntas. Quantas vezes você não peca e você quer se esconder das pessoas? Essa passagem, todas as vezes que eu a leio, ela me remete ao amor do Senhor, que Ele nos encontra onde nós estamos. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa o que você viveu até aqui, não importa tudo que você passou, até o dia que você conheceu o Senhor, e Ele te chamou para você viver uma nova identidade. Naquele momento, de forma instantânea, foi instantâneo que ela tomou posse da identidade dela. Instantaneamente, ela tomou posse de quem ela era. E ela foi radical contra tudo que ela era. Naquele momento, ela entendeu, eu não sou mais isso, eu não vivo mais isso, eu não tenho mais isso. Isso não me representa mais. Agora eu sou perdoada. Agora eu sou justificada. Agora eu sou sarada. Agora eu sou curada. E porque eu sou tudo isso, eu não preciso mais ter vergonha de quem eu era. Porque agora o Messias me encontrou. Agora o próprio Deus me amou. Agora eu sou radical e eu não estou nem aí para o que vão dizer de mim. Eu vou falar de Jesus. Eu vou contar que Jesus é bom. Eu vou falar daquilo que Ele fez por mim. Ela não se amedrontou diante da cidade. Ela não temeu diante da reputação dela. Ela simplesmente tomou posse da identidade dela. Sabe quando eu brinquei, quando eu falei aqui do encontro com Deus,
que quando alguém pergunta, quem quer provar? E a pessoa que quer, ela simplesmente vai lá, pega e prova? Foi o que essa mulher fez. Ela foi ousada. Ela simplesmente entendeu, tomou posse e viveu. Eu não sei em qual situação você se encontra hoje. Eu não sei em qual área da sua identidade o diabo ele tem te roubado. Eu não sei qual que é o ponto que você precisa romper. Eu não sei o que você precisa viver. Mas eu estou aqui para te dizer, seja como a mulher samaritana. Seja como José. Tome posse da sua identidade. Não se curve diante daquilo que o diabo tem. O diabo, ele simplesmente tem uma noite de prazer para você. Mas o Senhor, ele tem uma vida de prazer. O Senhor, ele tem uma fonte que não cessa de jorrar. Vida, unção, poder. Você vai se contentar com tão pouco. Você vai se deixar ser roubado por um derrotado. Você vai deixar o diabo roubar a sua identidade. Deixa eu te falar algo com todo amor e carinho. Você é um besta. Sabe por quê? Porque só é tolo. Tolo é aquele que deixa o diabo roubar algo de você. Ele é derrotado. Não se permita ser derrotado. Não se permita deixar que o diabo roube aquilo que o Senhor tem para você. Tome posse. Viva intensamente, radicalmente a sua identidade no Senhor. Ande na contramão. Entenda que você foi chamado. Viva em santidade. Decida ouvir as suas fontes. Decida beber da fonte correta. Decida ser liberto para poder libertar as pessoas. O Senhor, Ele te libertou para que você liberte. Então não tenha medo, não se amedronte. Declare sobre si mesmo. Eu sou sarado. Eu sou perdoado. Eu sou transformado. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou saciado no Senhor. E quando você se enche da vida de Deus, quando o Senhor, Ele te enche de tal forma, quando você está completamente saciado, você vai fazer como aquela mulher. O louvor pode subir, eu esqueci de chamar. Vai ter louvor ou não? Vai? Ah. E aí você vai ter uma atitude como daquela mulher. Aqueles que têm revelação da sua identidade, eles não vivem de máscaras. Aqueles que têm revelação da sua identidade no Senhor, eles não vivem andando contra aquilo que o Senhor tem para eles, mas eles andam na contramão do mundo. Aqueles que entendem que o Senhor tem uma identidade radical para você, eles vivem em santidade. E aqueles que entendem que o Senhor tem uma identidade radical para si, eles entendem que eles são libertos. Eles entendem que eles são libertadores. O Senhor fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade o Senhor te libertou. Não tem como um escravo libertar outro escravo. A mentalidade precisa ser transformada. E você está aqui na condição de libertador. A sua mentalidade já foi transformada. Amém? E eu queria que você levantasse agora no seu lugar. E eu sinto muito forte no meu coração que esses são dias de nós deixarmos as nossas crises. Esses são dias de nós tirarmos as nossas máscaras. Esses são dias de você largar as suas muletas. Esses são dias de cura. São dias que o Senhor, Ele tem nos libertado de uma mentalidade errada.
São dias que o Senhor tem nos levado a entender que nós temos uma identidade. E porque nós temos uma identidade, nós vamos viver como aqueles que têm e são. Você é radical contra o pecado. Amém? Você é radical contra tudo aquilo que o mundo diz que você tem que viver. Você precisa somente querer agradar ao Senhor. Você precisa somente querer desfrutar da presença do Senhor. E eu não vou fazer nenhum apelo agora nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele se manifesta no nosso meio de várias formas. Mas Ele se manifesta dentro de nós, conforme o desejo do nosso coração. Como eu falei para você, eu não sei qual que é o ponto, qual que é a necessidade, qual que é a situação, no que você precisa romper para ser um radical e ter uma identidade radical. Mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele te conhece no secreto. O Senhor, Ele sonda o seu coração no secreto. E eu queria que agora você tivesse esse tempo com o próprio Deus. Que você fechasse os seus olhos e você deixasse o Espírito Santo falar no seu coração. Que você deixasse o Espírito Santo te conduzir àquilo que Ele quer que você faça. Se você quiser se ajoelhar na presença do Senhor, se ajoelhe. Se você quiser levantar suas mãos, aquele que é o seu Criador, aquele que é o seu dono, aquele que tem o melhor para você, erga suas mãos. Mas adore ao Senhor, busque ao Senhor, louve ao Senhor, honre ao Senhor com as suas palavras. Fala para o Senhor tudo aquilo que você precisa. É nos pés de Jesus que você encontra a cura que você busca. É nos pés de Jesus que você encontra o perdão que você precisa liberar. É nos pés de Jesus que você encontra a santidade que você precisa para viver. É nos pés de Jesus que Ele te sacia de tal forma que o pecado ele não tem brilho nenhum para você. É somente nos pés de Jesus. Então busque nos pés de Jesus aquilo que Ele tem reservado para você. Nós não precisamos de um grande mover, nós não precisamos de um grande barulho, nós só precisamos da presença do Senhor. Nós só precisamos da presença daquele que pode nos transformar num só falar. Oh Senhor, nós damos liberdade para o Teu Espírito. Senhor, nós sabemos que na Tua palavra tem poder. O Teu toque tem poder. Senhor, nós queremos ser como aquela mulher. Senhor Jesus, um simples encontro, uma simples conversa, teve o poder de transformar a vida de uma mulher e de uma cidade. E Senhor, nós sabemos que o Seu poder, Ele se faz real nesse lugar. Então flui, Espírito Santo, flui nas nossas vidas, flui do nosso interior. Ore cantará barabala barabala shoyere cantará balabara balabas. Oh Jesus, toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Eis-me aqui, rendido
eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Diga, eu sou teu e tu és meu. Declare minha vida dou A ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Sabe, irmãos, eu ia fazer um apelo, mas eu sinto no meu espírito que antes de você responder esse apelo, o Senhor, Ele está te chamando para ter um relacionamento restaurado com Ele. Antes de você ter a sua identidade firmada no Senhor, antes de você saber quem você é no Senhor, você precisa saber que você é amado por Ele. Você precisa saber que você é perdoado. Você precisa saber que você tem um Pai que te ama e se preocupa com você. E eu sinto nessa noite que tem muitas pessoas magoadas, frustradas com seus sonhos, às vezes frustrada com o próprio Senhor, às vezes magoado pelos seus pais. E aí todas as vezes que você decide se posicionar na sua identidade, o diabo ele usa essas pessoas, o diabo ele usa essas circunstâncias para te afastar do seu propósito. O diabo ele tem usado pessoas para falar contra a sua identidade, para falar que você não pode, que você não é capaz, para falar que você não vai muito longe, para falar que você não vai ter um homem e uma mulher que vai te respeitar, te honrar. Às vezes, você olha para dentro da sua casa e você pensa que você não quer se relacionar porque você não quer ter uma família bagunçada igual essa. E eu sinto que nessa noite o Senhor Ele quer te tocar. Eu sinto que nessa noite o Senhor Ele vai curar corações. Ele vai restaurar relacionamentos. E Ele vai restaurar também o seu amor por Ele. Então, se você se encontra nessa condição, não para que você se exponha, mas para que você mostre que você deseja ser curado, que você deseja ser transformado, eu queria que você saísse do seu lugar, você se ajoelhasse aqui na frente, em sinal de rendição ao Senhor, que um obreiro, um discipulador vai orar por você. Se você não se encontra nessa posição, eu queria que você permanecesse no seu lugar, orando no seu espírito, declarando no seu espírito quem você é, declarando que você vai viver uma vida de radical livre, de uma identidade que é de radical livre. Enquanto o louvor toca, eu queria convidar todos os discipuladores, todos os obreiros, e você, líder, que não está aqui na frente, a vir impor as mãos nessa pessoa. E o Senhor, Ele vai colocar sobre você, líder,
sobre você, discipulador, o amor, o encargo que Ele tem pela vida dessa pessoa. Esse apelo não é simplesmente para essa pessoa que está ajoelhada. Esse apelo é para você, líder. Você vai ter noção e você vai sentir um pouquinho daquilo que o Senhor sente. Quando o Senhor nos ensina na palavra de Deus que Ele ora por nós, nesse momento você vai sentir o próprio Espírito Santo orando através de você pela vida dessa pessoa. Erga suas mãos no seu lugar. Começa a declarar essa verdade. Declara que você se rende diante do Senhor. Declare o mais alto que você pode. Declare o mais alto que você consegue. Que você é do Senhor. Espírito Santo, nós te damos liberdade, Jesus. Sabe, queridos, e agora eu quero fazer um apelo para você que está aí na cadeira. Como eu te falei, eu não sei quais são as suas crises. Eu não sei quais são as desculpas que você tem dado. Eu não sei quais são as muletas que você tem colocado na sua vida para não tomar posse da sua identidade. Mas eu quero te dizer algo. Corra, como aquela mulher samaritana correu. Corra ao encontro da sua cura. Corra ao encontro da sua identidade. Corra e pegue aquilo que Deus tem para você. Não fique acomodado. Eu queria que você ajoelhasse no seu lugar agora e você se rendesse àquele que pode te transformar, aquele que pode te sarar, aquele que pode dar tudo aquilo que você precisa. Se renda aos pés de Jesus. Tome posse da sua identidade nessa noite. Tome posse daquilo que o Senhor tem reservado e preparado para você. Enquanto o louvor toca, eu queria que você fizesse uma oração para o Senhor. Você falasse: Senhor, nessa noite eu quero me render completamente ao Senhor. Nessa noite eu quero me render completamente e tomar posse daquilo que o Senhor liberou sobre mim. Declare que você toma posse da sua identidade. Que o diabo ele não tem poder de roubar nada. O diabo ele não tem poder para te tocar. O diabo ele não vai roubar aquilo que o Senhor te chamou para viver. Você é um radical livre. Oh, Jesus.
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo.